Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. O nosso entrevistado de hoje é um dos políticos mais experientes de Alagoas. Foi vereador, prefeito, vice-prefeito de Maceió, foi também deputado estadual, deputado federal e 2 vezes governador de Alagoas. Foi também presidente da Associação dos Municípios Alagoanos. Estamos falando do vice-governador Ronaldo Lessa. Bem-vindo aqui ao nosso Contextualizando. E presidente da Federação Alagoana de Esporte Universitário. Pronto, esqueci da FADU. Da FADU. Não, mas eu estou dizendo só de brincadeira, mas é importante, né? Porque ele estava falando de esporte só aí. Bom, como vice-governador, uma das suas ações foi exatamente criar a Câmara de Estudos Políticos da vice-governadoria. Tem atendido às suas expectativas? Tem. Primeiro porque é uma coisa nova, né? Não é, e é uma missão que eu acho que me compete, uma vez que a vice-governadoria ela não é um órgão finalístico. Ela não ensina, não tem escola, não é hospital, não faz estrada, quer dizer. Então, eu achei que não bastava eu ficar na expectativa da ausência do governador ou auxiliá-lo quando ele pede em alguma reunião que não pode ir, ou qualquer coisa assim. Achei que era importante que a gente vive um momento onde a gente precisa politizar. A ideia nossa é que a gente faça com que a sociedade discuta. Isso sensibiliza, politiza e faz com que os nossos representantes, desde vereadores até deputados, a gente possa melhorar também a discussão. Eu estou colocando isso porque na década de 80, foi a primeira experiência minha como deputado estadual e vereador naquele período, havia discussões calorosas, haviam debates fortes, mas num nível diferenciado, né? Sem ódio, sem as coisas que hoje a gente está vivendo. E muitas vezes com a presença, a participação da população. Então, por isso que eu entendi que é importante, por exemplo, a Jandira Fegali, o Ciro, o Paulo Teixeira, que foram os convidados nossos, todos eles lotaram, as pessoas gostaram, repercutiu, e a gente quer continuar fazendo isso. Mas relembrando, seguindo assim, a sua linha, realmente antigamente se praticava mais o exercício da cidadania, né? Sem rancores, sem ódio. Hoje em dia a coisa está mais havia mais respeito complicada. Pelas Exato. divergências, pelas diferenças, na verdade. Qual a programação desse ano, Ronaldo? Olha, esse ano a gente tem várias expectativas. A primeira nossa era, agora no mês de fevereiro, trazer a ministra da Igualdade Racial. Não foi possível, nós estamos tentando trazer o prefeito de Recife, né? E também estamos fazendo experiências na prática. Há um projeto que também foi idealizado por nós, chamado Agora é a Minha Vez. Esse projeto é um projeto que foi feito, que está sendo realizado com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Econômico, de Assistência e Desenvolvimento Social e Econômico, que a Kátia Borne dirige, como já foi prefeita e foi minha secretária de Saúde. Qual é o contexto disso, a ideia, né? E a Câmara é quem acompanha e está participando desse projeto. É em trabalhar com as pessoas do Cade Único. A transferência de renda do Cade Único é importante. A gente não pode viver num país que as pessoas tenham fome. Então, isso é muito importante. Agora, é importante mais tirar as pessoas do Cade Único, né? Aquelas pessoas estão recebendo aquela assistência, aquele dinheiro, mas é preciso que a gente faça um trabalho, e é isso que a gente está fazendo agora, é a minha vez, é a gente dar a essas pessoas formações, tanto de técnicas como de empreendedorismo, etc., para que ela dê um salto, que ela saia do Cade Único e possa avançar. Esse é um projeto efetivo, onde a Câmara e a Secretaria trabalham junto. É uma transição como essa, me permita, que falta, por exemplo, no Bolsa Família. A gente não vê um programa que, na prática, né, proporcione a inserção das pessoas. Aí a gente vai fazer, é esse o nosso público, nós só vamos trabalhar com eles. Essas pessoas que estão exatamente recebendo essa transferência de renda hoje para sobreviver, mas que a gente precisa
tirá-la e inseri-la no mercado de trabalho. A gente está crescendo, de vez em quando a gente vê dizer, os empresários dizer, a mão de obra não está preparada. Você está entendendo? Aqui mesmo, hoje o turismo tem explodido, né? E tem o comércio, vários setores. Então, essa parceria não pode ser feita só conosco. A gente já falou com a Federação das Indústrias, o presidente Zé Carlos Lira apoia, entendeu? O comércio, quer dizer, é um projeto que abrange todos esses segmentos da sociedade para ajudar a que realmente agora seja a vez daquele cidadão, aquele que precisa sair daquela ajuda, aquela transferência de renda, né, para se inserir no mercado de trabalho com alguma profissão, com algum ofício, ou até como empreendedor. Eu tomei conhecimento de que a vice-governadoria tem também o projeto Memória de Alagoas. No que consiste? Pois é outra coisa que nós inventamos. Por quê? Porque a vice ela deve permanecer independente, vamos supor. O governador sai, aí eu vou assumir o governo. A vice desaparece? Tem que tirar todo mundo, como aconteceu da vez passada? Não, ela tem o que fazer. E o que é que a gente precisa? Na minha avaliação, estou dizendo porque estou 40 e tantos anos de política. E a gente sabe as datas. Né? 7 de setembro foi a independência, nossa separação de emancipação política de Alagoas foi 16 de setembro. Né? E a gente tem. Agora, a contextualização disso. Como é que a gente se apropria do passado? Como é que a gente não constrói no futuro os erros que já foram cometidos antes? Se a gente tiver memória, se a gente resgatar todo esse histórico que começa com os povos originários. Hoje, inclusive, eu recebi uma encadernação do Alexandre Câmara, que já é um processo que vem desde com os índios, depois a participação da evasão dos holandeses aqui, a colonização. É tão interessante, o que a gente aprende, eu aprendo, Flávio. Por exemplo, eu não sabia que tinha havido um período que em Penedo foi preciso expulsar os espanhóis. O que aconteceu... Você sabe que a gente tem uma cidade que é a maior do país em relação a índios e quilombolas? Pariconha. Nenhum é do estado, a cidade. Os municípios do país, onde a maioria da população é indígena, povos originários. Você está entendendo? Quer dizer, então, essas coisas a gente só está descobrindo. Por exemplo, eu descobri que o meu irmão... Qual é o nome dele, meu Deus? Euclides Malta, que foi governador mais de uma vez aqui, ele tinha sido prefeito de Penedo. Coisas desse tipo. E o contexto disso. Como é que foi, por exemplo, a economia do Estado, essa transição que a gente está vivendo da época do açúcar para hoje. Isso eu já estou contextualizando agora. Mas tem muita coisa no passado que a gente tem que trazer. A ideia da gente é essa. E outra coisa, ela está sendo barata. Porque a quantidade de professores da universidade, pessoas que estão se dedicando aí para lá de graça. Eles vão lá trabalhar, estudar, ser entrevistados. Tem uma sobrinha do nosso Ariano Suassuna que está lá na equipe trabalhando. Quer dizer, quem coordena é um colega meu de engenharia, que é o Márcio Pinto. Ele não tem um centavo, nem gratificação, nem nada. São pessoas que amam essa terra. São voluntários. Têm história, são voluntários, estão fazendo. E alguns profissionais... A gente pede à secretaria que dedique um dia ou uma manhã da semana para ajudar. Então, está sendo espetacular essa experiência. Eu, particularmente, tenho uma ideia, governador, a respeito disso. São duas datas significativas. Proclamação da República, que são bem próximas, né? E poucos dias depois vem o 20 de novembro, que se comemora a Consciência Negra. E eu sempre sugeri isso e nunca executaram. Mas fica aproveitar a sua presença para fazer um grande evento unindo esses dois eventos. Pois é, e dois eventos que tem muito a ver com a nossa história. Tem, claro. A gente fala no Negros, né, aí você lembra da Bahia e do Rio de Janeiro. Aqui foi o maior quilombo de todas as Américas. Quer dizer, a liberdade começou, a luta pela liberdade das pessoas, não é nem pela proclamação, nem pela independência. A independência, você tinha o Tiradentes, Minas, etc., mas pelo respeito à dignidade das pessoas, foi aqui. E outra coisa, junto com você está falando, com a proclamação da República, os dois primeiros presidentes são alagoanos. E quase nem a gente, o nosso passado, nosso povo, a nossa juventude, tem isso como clareza. Exatamente. Está entendendo?
Vamos a um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta nessa entrevista com o vice-governador Ronaldo Lessa. Estamos de volta com o programa Contextualizando. Comigo, o vice-governador de Alagoas, Ronaldo Lessa. Governador, agora vamos falar de política. Quais são os seus planos? O senhor está, me parece, com 75 anos de idade. 75. Quais são os seus planos a partir do ano que vem, 2026, quando está concluindo esse mandato de vice-governador? O que é que Primeiro, tem de fazer da política? Primeiro está vivo. Que é, aí eu, depois de, apesar de eu ter sido atleta, mas só fui participar de academia agora depois de 70. Então hoje eu faço musculação, hoje eu caminho, quer dizer, eu tenho tentado, faço fisioterapia por cada coluna que eu já fiz 2 cirurgias, quer dizer, eu tento manter-me em forma para ter capacidade de agir. Agora, eu estou com um mandato, que é o mandato de vice-governador. Então, em tese, repare bem, se o governador se afasta, qual é o normal? Eu assumi o governo, que era minha obrigação como Substituto. Como substituto. Se ele permanece, veja bem, se ele permanece, aí eu fico liberado perante a sociedade para dizer, bom, eu posso ser candidato a qualquer outro cargo eletivo, entendeu? Que na minha cabeça não tem ainda, não é um projeto, como eu dizia, eu quando fui vereador, você também foi vereador, sofreu, eu dizia assim, eu quero ser candidato a prefeito, quer dizer, eu tinha uma meta, como prefeito, eu tinha uma meta, eu acho que é preciso mudar Alagoas no contexto que a gente vive. Então eu lutei, foi um trabalho, quando eu saí como prefeito, eu fui para Washington, fiquei um período lá trabalhando no BID, né, fazendo um trabalho que foi bom para a gente, para o Brasil, que as cidades não podiam pedir empréstimo se não tivesse o aval do governador. Isso acabou, então foi positivo. Mas eu já tinha na cabeça a vontade de ser governador, porque eu achava que eu podia contribuir com o Estado. Agora, eu acho que é preciso que o contexto diga aonde me cabe, está entendendo? Eu vou criar uma hipótese. Diga. Vamos supor que o governador Paulo Dantas renuncie em abril do ano que vem para ser candidato, por exemplo, a deputado federal. Ele só não pode mais ser candidato a governador. Já está no segundo mandato. O senhor seria, nesse caso, governador e seria candidato à reeleição? Seria governador, sim, pela sim. A substituição legal é minha. Agora, quanto aí a reeleição, é uma vontade. Porque já que eu estou no cargo, eu acho que a gente tem muito o que fazer. Nós estamos vivendo um momento muito importante no mundo e aqui. Então, eu acho que esses anos que o povo de Alagoas me deu a oportunidade de eu aprender, porque você de vereador a governador, passei também pelo ministério, fui secretário executivo, sumi o ministério algumas vezes, quer dizer, então a vida me deu muita oportunidade. Fui presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, foi isso que me fez ser convidado para ir para Washington, né? Pô, bem, quer dizer, então eu acho que eu posso contribuir, mas achar que eu posso é uma coisa. Agora, você ter a condição, a estrutura política de ser um candidato à reeleição, isso só no momento é que a gente avalia isso. Pode ser que não tenha mais, além da genética, né? Precisa estar inteiro, está o Lula e o Trump, um 79 e outro 80, então pode ser que ainda dê algum gás pela frente para trabalhar. Eu vou criar outra hipótese. Diga a segunda hipótese. Segunda hipótese. O governador Paulo Dantas renunciaria em abril, o senhor renunciaria também e haveria eleição indireta à escolha através dos 27 deputados estaduais. O senhor já chegou a receber alguma proposta nesse sentido? Não, nenhuma. Mas eu senti que o PDT, se isso for garantir a um deputado federal, que é o que querem, porque é o deputado federal que dá o valor do FEFEC, do fundo partidário, quer dizer, se não tiver outra solução, até eles vieram com essa conversa comigo, internamente o PDT nacional. Se fosse o caso, de eu ir para formar uma boa chapa, para fazer um ou dois, deputado federal. Eu falei o seguinte, mas se eu for governador, você acha que o governo também não tem possibilidade de ajudar uma chapa? Então, quer dizer, isso para mim não é uma coisa muito clara, muito, sabe? Entendeu? Em tese, não. Em tese, não. Eu, por exemplo, entre deputado federal
que eu já fui, eu preferia ser candidato ao Senado, por mais difícil que possa ser. Mas eu tenho mais característica de majoritário do que de proporcional. Repare que a segunda eleição de proporcional minha, eu não me elegi, está entendendo? Então, se acontecer esse contexto, pode ser, a primeira ideia que vem na minha cabeça é disputar o Senado. Aí, ganhar ou vencer depende do povo, né? Disputar o Senado? É o que eu tenho, vamos dizer assim, uma expectativa, porque como nunca fui senador, e acho o Senado, e acho não, o Senado é a casa maior, né? Tem coisas que nem vai para a Câmara, o Senado é quem decide. Quer dizer, essa experiência eu não tenho, convivi lá, porque já fui assessor de um senador durante 2 anos, Jamil Haddad. Então, é uma coisa que pode... Fora disso, eu renuncio, por exemplo, esse pensamento, se for necessário para que eu possa fazer um trabalho melhor para Alagoas e para o meu partido. Entendeu? Essa avaliação só a conjuntura no momento é que vai dizer. Aliás, o senhor é só o cargo que lhe falta, né? Na política, ser candidato a exercer o mandato de senador. Senador, é o que falta, entendeu? Mas isso não é uma questão de vida ou morte. Para mim não é. Está entendendo? Por exemplo, eu sou presidente do PDT, sou vice-presidente do Nordeste do PDT também. Quer dizer, então essas coisas, ela acontecem quando tem que acontecer, quando não... Agora, se puder, eu gostaria. Não era uma coisa ruim, não. Bom, no contexto geral, como é que o senhor avalia a possibilidade de uma união política entre o senador Renan Calheiros e o deputado federal Arthur Lira? Que eles disputem uma dobradinha, né? As duas vagas. Você viu que eu li aí que o Lula dizendo que era o sonho do Lula. Parece que o presidente Lula quer isso. O que é que o senhor acha? Olha, quem tem que achar são eles, né? Aqui a grande rivalidade são esses dois blocos, né? Um lidera o grupo, que é o grupo palaciano, e o outro lidera a oposição, que hoje está ligada ao governo do município de Maceió. Quer dizer, são duas forças grandes. Você vê a quantidade de prefeitos eleitos. O bloco do MDB fez mais do que o bloco do Arthur. Mas eles são a grande disputa, né? Aí você pergunta, e como é que você imagina botar a cabeça por aí? Eu digo, não estou dizendo que vou colocar, estou dizendo que... Eu não sei em quem Alagoas ganhava, por exemplo, o Lula acha que é uma solução, talvez para Brasília. Eu não consegui ainda na minha cabeça ver isso. Eu acho que a política tem que ser feita... Sempre, não precisa de se matarem as pessoas, nem agredir, nem tentar desmoralizar. Entendeu? Não precisa. Agora, a disputa ela é legítima, entendeu? Então, vou dar um exemplo para você. Eu e Bio de Lira, nosso querido Benedito, que foi embora agora, nos deixou, era senador e eu deputado federal. Os 4 anos eu fui coordenador da bancada, com o voto e o trabalho do Benedito de Lira para me eleger. Quer dizer, nós éramos oposição. Está entendendo? Tem horas que o contexto determina isso. Então, por exemplo, o Benedito podia fazer frente contra mim para não ser e tal, para ser... Nem ele nem Arthur faziam, não fizeram, como também não fez o Collor e tal. Quer dizer, eu fui eleito os 4 anos por unanimidade coordenador da bancada. Então, eu acho que a polícia tem que ser feita desse jeito. Não é uma coisa... Se acontecer e se isso for para Alagoas o melhor, se isso responder como uma melhor solução, ótimo. Entendeu? Eu não consigo ainda materializar. Desde que eu vi essa notícia, entendeu? Eu não consegui materializar, mas... Mas o fato é o seguinte, é que o senador Renan Calheiros, há muitos anos, é um parceiro histórico, um aliado histórico do presidente Lula e do PT. O deputado Arthur Lira, que há pouco tempo, na eleição passada, né, para presidente, fez campanha para Jair Bolsonaro, foi um dos principais aliados aqui em Alagoas, passou a integrar, a apoiar, a ser aliado do presidente Lula, e inclusive está com a possibilidade, pelo que se comenta em Brasília, de ser ministro, talvez até da Casa Civil, né, do governo Lula. Ou seja, seriam 2 pessoas ligadas ao presidente Lula, concorrendo unidas. Se for matemática, está corretíssimo. O Lula ganhou,
mas perdemos a região metropolitana, não é verdade? Então, continue, eu vou responder. Não, era essa que Se for matemática, está somado. Se for isso, uma solução para a gente isolar a extrema-direita, entendeu? Aí eu não faço nenhuma questão, porque o Benedito Lira é o símbolo do político, que foi adversário meu o tempo todo. Eu fui deputado, ele era o presidente, fui adversário. A gente discutia, divergia, era Zé Alves, eu Lira, entendeu? O Lopes, Ronaldo, o doutor... Como é o nome do pai do Ronaldo? Hélio Lopes. Hélio Lopes, quer dizer, era o líder do governo, era ferrenho, mas com respeito, com dignidade, quer dizer. Então isso não é ponto de vista diferente. Mas se isso for necessário, entendeu? E a gente está vivendo um momento perigoso, Flávio, perigoso. A eleição do Trump, ela não só reflete nos Estados Unidos, ela reflete no mundo. E ali é um começo da queda do Império Americano. E ele vai tentar, de todas as formas, que isso não aconteça. A gente viu como foi feito no Chile, como foi feito na Allende. Aqui, em 64, a esquadra americana estava na costa brasileira. Então, eu acho que nada é impossível, você está entendendo? Desde que a gente não volte nunca mais ao fascismo, ao horror da ditadura, entendeu? Ao terrorismo, sabe? Essas coisas que eu abomino e acho que a gente tem que evoluir e não involuir. Bom, o senhor foi vice-prefeito do atual prefeito de Maceió, reeleito recentemente, João Henrique Caldas. Qual a sua relação pessoal e política atualmente com o JHC? Política nós não temos, mas pessoal foi boa. Eu não saí de lá brigado e disse a ele. Me sentia que podia ser mais útil ao Estado sendo vice-governador. Né? E o Jota tem o prefeito JHC tem uma forma de trabalhar muito diferente do Paulo. O JHC ele é muito centralizador. Então, eu, como vice, quase não fazia nada, tá entendendo? E já o Paulo dá trabalho, eu luto, eu brigo, eu estou lá, você está entendendo? Quer dizer, então, fui sair com ele, me despedir dele, abraçando, cumprimentando, divergendo. Claro, eu não vou dizer o seguinte, tem divergência do JHC? Tem. Eu, por exemplo, jamais faria um São João que ele fez aqui, trazendo a Loki em vez de botar banhão, forró, essas coisas, entendeu? Tenho divergências com relação a JHC, senão ficava. Agora, ele está mostrando que ele tem dando resposta à medida do prestígio que ele está tendo. A eleição dele mostra que, por outro lado, teve contingência de salgema, isso, aquilo, outro. O fato é que mas não há, pessoalmente, não nos saímos arranhados de jeito nenhum. Voltando ao cenário nacional, uma pergunta. Na sua visão, o presidente Lula seria candidato natural à reeleição? Hoje a gente não tem liderança, entendeu? E a gente precisa ter. Com todo respeito ao Lula, todo o passado. Eu e o Lula nos conhecemos, eu vice-presidente do Sindicato de Engenheiro do Rio e o Lula presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Quer dizer, nossa vida vem do sindicalismo. Eu me elegi primeiro do que ele, depois é que ele se elegeu. Eu tenho o maior respeito, mas eu acho que a gente precisa de renovação. A gente precisa de oxigenação, a gente tem que avançar. Se não tiver ninguém, o Lula é o candidato. Vai se depender, eu acho que o Brasil precisa de outras respostas. Nós não podemos ficar nesse binômio Lula-Bolsonaro. Teria um nome? Não, eu não queria arriscar agora para não dizer que, sabe, eu prefiro que a realidade do país, o conjunto das forças políticas, apareçam esses nomes. Agradecendo a sua presença aqui, contextualizando, uma última pergunta. Desses mandatos todos que o senhor exerceu, qual foi aquele que mais lhe satisfez? Prefeito. Sabe por quê? Porque o governador até tem muito mais força, né? Mas ele também se espalha mais. O prefeito está mais junto do povo, está colado ali, fazendo as coisas. Eu saí de casa e já estava trabalhando um pouco. Prefeito, para mim, é uma coisa que eu tenho respeito todas, eu acho que eu digo até assim, tenho orgulho de dizer que sou o único vereador que chegou a governador. Não é verdade? Então eu tenho que dizer isso, para mostrar a importância que eu dou ao cargo de vereador. Mas, e respeito também ao senador, mas
foi prefeito, que eu mais gostei. Ok, você pode rever essa entrevista com Ronaldo Lessa no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando deste domingo fica por aqui. Um bom final de semana para todos.